Fala galera, mais um papo duro e demorado. Dessa vez na intenção de deixar mais duro do que demorado, né? Mas dois que seja. Mais uma vez eu estou aí na presença ilustre desse homem, trazer vários esclarecimentos pra gente. Isso. Pessoal, o tema hoje é falta de ereção. Falta de ereção. Colocar como tema aqui, mas é um dos pontos da sexualidade mais falada, mais procurada e mais difícil. Mais difícil. Né? Falta de ereção. Lenizão, quer fazer a introdução? O que é a falta de ereção? Cara, vamos lá. A falta de ereção é uma coisa que eu costumo dizer que assombra o homem, né? Desde quando ele inicia a sua vida sexual, ele já entra naquela fase ou naquele medo, naquele fantasma de falhar. Um dia eu vou falhar. E rapaz, ele vai até a morte ou até o dia que falha, né? Até o dia que falha. Aí às vezes ele falha a primeira vez, pronto, bastou a primeira vez. Né? Olha aí. É pior que então o que é aí o que é a perda de ereção, a falta de ereção, né? Existem duas formas de eu explicar, né? Mas assim, a falta de ereção é o homem não conseguir obter uma ereção satisfatória, né? Você vai falando gesticulando. Seja em qualquer momento, ou na espontânea, sei lá, tá dirigindo, acordou de manhã cedo, ele não tem a ereção, então existe essa falta de ereção. Outro significado seria também, chegou na hora da relação sexual, ele não consegue obter a ereção. A chibata, né? Não fica de pé. Então não fica de pé, independente do tamanho, largura, forma, ela não fica em pé. Então essa é a definição de disfunção. Sim, eu falei de gesticular e gosto de bater na tecla da chibata. A chibata, né? O que acontece? Às vezes o paciente confunde muito falta de ereção com falta de libido. Isso. Ele acusa que tem vontade, mas que perdeu a libido. Aí eu falei, epa, amigo, não, peraí, vontade e libido é a mesma coisa. Calma, né? Vamos lá. Então, aí eu ainda brinco, eu falei assim, a cabeça de cima quer e a de baixo não responde? Eu falei, então pronto. Então... Não tá lhe faltando libido, tá faltando ereção. Então, além de tudo isso aí, inclusive a falta ou perda de ereção ou disfunção são terminologias aí que trazem a mesma coisa. Inclusive, a ereção, como o N citou, logo de cara, e é importante para vocês entenderem, não é necessária só para o ato sexual. Né? Então, ela não é para acontecer só no ato sexual. Um dos principais sintomas da falta de ereção é acordar pela manhã e não tá difícil de mijar. Ou até mesmo na madrugada, né? Que é o que tem noturno, né? Que é o que tem noturno, que normalmente, assim, o que a literatura traz pra gente é que o homem, ele tenha ereções, né, no decorrer da noite, que ele tenha mais ou menos, assim, por baixo, umas 4 ereções, por baixo, né? Então ele pode ter essas ereções aí picadas, e a última, que costuma ser mais ou menos lá pelas 5 até 6:30 da manhã, esse é o pico final, que é o que eu costumo dizer que é o tesão do mijo, né? Que todo mundo fala, eu não tenho mais nem o tesão do mijo. Então esse seria o pico final da ereção. Primeiro sintoma. Acho que é o primeiro que aparece, né? O primeiro que aparece não é você estar numa relação e perder a força. Não. O primeiro que aparece é isso pela manhã, começa a sumir, vai sumindo devagar. Isso, assim, independente da idade. Tá? Tanto é que hoje o maior público nosso, eu posso jogar porque é um dado que a gente coletou já em pesquisa. Estão fazendo parâmetro, 35 a 45 anos. É isso mesmo. A gente tem alguns poucos idosos na clínica, não tem, mas maior faixa etária, quantidade maior, essa. 35 para os 45. Que não necessariamente começa aos 35. Então a gente tem muito paciente jovem, do primeiro, início da vida sexual, 18, 19, 20, tem a disfunção erétil. Tem a disfunção, justamente. E aí a gente já entra no ponto que, se um jovem tem disfunção erétil, o que causa essa disfunção erétil no jovem? E aí eu gostaria que você pontuasse, tanto no jovem
quanto as pessoas mais velhas. Então, as causas em ambos os polos aí, né? Em jovens, as causas costumam ser um pouco da baixa de testosterona, a perda de sono, o abuso da noite, né, do uso de álcool, das drogas. Então, esse costuma ter essas perdas de ereções. Uma correlação bem direta. Uma correlação. Assim, poucas vezes existe alguma coisa patológica, né? De um homem de seus 35 anos para trás, ele ter alguma coisa patológica que vá causar essa perda, né, de ereção. Já mais para frente, né? O homem aí acima dos seus 40 anos, ele já passou por um tempo exposto a várias coisas, né? Então ele costuma a ter mais patologias, né? Que aí ele vai ter mais aí as doenças que vão causar disfunção erétil. Então, além dele ter tudo que o jovem pode ter, porque também não é porque ele ficou mais velho que não passa por aquela situação, justamente. Ele pode ter como causa tudo aquilo que o jovem tem, mas além disso, as patologias que vão surgindo. A parte ruim da experiência da vida, né? Experiência de idade, que eu falo. Justamente. Que aí começam a surgir as patologias. E muitas vezes, assim, no jovem hoje, ele perdeu um pouco a autoconfiança, ele perdeu um pouco de quem ele é. Hoje, o jovem, ele não se entende muito bem. Então, ele não tem a confiança, né? Eu sou capaz disso, eu consigo fazer isso, eu vou fazer isso. E isso é um tipo de coisa que eu costumo dizer que é a parte animal, né? Eu acho que hoje o jovem ele perdeu um pouco essa parte animal e acaba ocasionando também a disfunção erétil, porque ele chega na hora da relação com a parceira e ele não se sente seguro. Então acaba que ele não vai ter a ereção ali. Que entra o ponto psicológico também. É um ponto, essa parte, né, de envolvimento da ansiedade performance que a gente chama. Muitos pacientes já relataram no primeiro ato sexual tomarem o vasodilatador, tomar um remédio eles já irem para ereção, por ter tanto medo de falhar na primeira vez que ele já vai munido daquele produto que vai auxiliá-lo e aí ele tem uma performance top. Qual é o problema, né? Além do uso indiscriminado ali do medicamento? A segunda relação, a terceira relação, ele não sabe também se a primeira que ele teve foi boa, porque seria boa, naturalmente, ou se foi por causa do remédio. Então, as demais, ele vai continuar tomando remédio pelo mesmo receio. Agora, pelo receio de parar e não funcionar. Duas coisas aí. Então, às vezes a gente depara com o paciente, 23 anos, 25 anos, 7 anos toma tadalafila, toma Viagra. Toma Viagra. Eles têm um simples receio de falhar. E aí agora ele não consegue sair mais. Aí já não tem mais só o problema psicológico. Aí o uso do vasodilatador a longo prazo já pode ter ocasionado algumas outras questões. Justamente. Então é interessante que o receio, esse medo, essa perda de confiança, ela tem um impacto gigantesco. Completamente. Na função erétil. Completamente. Né? Justamente. Legal demais. Então, pra gente pontuar agora de forma técnica, a disfunção erétil, ela tem causas aí, pode ser desde psicológica, das causas. A causa vai aí, causas, né? Sono também interfere. Olha o sono aí de novo. Sono, cara, poxa, ninguém descansa, velho. Às vezes ele acha, às vezes o paciente acha, rapidinho, que a disfunção erétil ou a queda de libido que a gente falou da parte hormonal é decorrente do estresse do trabalho. E eu costumo dizer para a maioria dos pacientes que passam na clínica que é o contrário. É a disfunção erétil e a diminuição da relação sexual, que é decorrente da queda de libido, que está causando estresse e esse cara está levando o estresse para o trabalho dele. Então tá ao contrário. E muitas vezes é ocasionado pelo sono. Justamente. O sono não deixa a pessoa descansar, o estresse não vai embora. Então são assim, as causas da disfunção são de distintas formas, né? Tanto de medicação, quanto de sono, né? Como eu falei, como algum tipo de patologia também, de alguma síndrome também, normalmente costuma dar causa. Parte vascular. Essas vasculares. Pense você no funcionamento. Uma das principais, né? Parte vascular. Que é ocasionado, em alguns casos, mais crítico por algumas patologias, que a gente vai citar alguma aqui, que a gente vai falar um pouquinho a respeito.
Mas pense no funcionamento da chibata. Né? Pensa lá, como é que a chibata funciona? Ah, porque eu quis que ela funcionasse, só simplesmente pelo desejo? Foi. Não. O desejo vai despertar e aí pensa como se fosse uma bomba de sangue, né? É coração, coloca o coração como analogia aí boa pra gente comparar. Justamente, o coração influencia na parte da disfunção, né? Mas eu ia dizer o bombeamento. Sobre o funcionamento mesmo. Justamente, paciente que tem problemas de, como é que eu posso? Paciente bradicárdio, né? Uhum. Ele tem o coração dele, ele não tem o ritmo que era para ter normalmente. Então ele vai ter aí várias coisas que vão trazer, né, patologias, problemas no seu corpo, inclusive a disfunção. Né? Então, o coração que bate... Mas isso porque vai influenciar na quantidade de chegada de sangue ao pênis? Justamente. Pra você ver. O que eu quero que quem está em casa entenda é que pênis ele funciona à base de sangue. Porque a gente está falando aqui, a gente conversando entre nós aqui, talvez seja muito claro isso. Mas talvez para o público não. O pênis é sangue. Sangue. Imagina assim, que precisa de sangue no teu corpo. Imagina que qualquer coisa que pode ter influência no sangue vai influenciar na função erétil. Porque se o pênis o funcionamento do pênis é basicamente decorrente de sangue, qualquer coisa que altere o sangue vai alterar esse funcionamento. E aí você precisa de chegada adequada de sangue, você não pode ter um excesso da saída do sangue. Né? Eu até brinco com os pacientes que passam comigo na clínica, eu falo assim, você entendeu o funcionamento da ereção, como que é? É mais ou menos, eu falo, imagina o seguinte, você manda o sangue pro pênis, chibata, faz um torniquetezinho nele, que ele vai levantar, né? Ele levantou, faz um torniquete, ele fica de pé. Na hora que você soltar o torniquete, o sangue vai voltar e o bicho vai baixar. Vai cair. Então pense no funcionamento dessa forma. Se você tem uma dificuldade de chegada de sangue, ele vai ter uma dificuldade de levantar. Se você tem uma boa chegada de sangue, ele levanta. E aí, se você tem um excesso de saída, ele não consegue ficar de pé. Que é também uma das causas. Uma perda da ereção é uma das causas, mas algo que na prática muitos pacientes têm. Consegue levantar e ele relata. Não, consegui. Aí ele inicia o ato sexual. Começou a cair. Perdi. E aí eu até fica brincando, né? Levanta, e não vai levantar. Degladiando contra ele. Então, às vezes o problema está no excesso de saída de sangue. E aí esse excesso não permanece, não faz com que permaneça a ereção. E aí pode ter os dois também, né? E aí o que causa isso que o Magno está falando aqui, né? O que seria isso aí, né? Essa chegada de sangue. O sangue chega, mas ele não fica. O que fica sai, e aí? O que causa isso? A gente tem como uma das principais causas a diabetes. Ixi, rapaz, né? Não dá para fugir dela. Não dá para fugir do assunto, né? Não dá, né? Ela chega como se fosse o carro-chefe na causa da disfunção erétil, né? Então, paciente jovem de 25 anos vem apresentando um quadro de disfunção erétil. Ele não consegue ter ereção nenhuma aí há mais de 2 anos, supostamente. O paciente faz uso de metformina, gliclazida, faz uso de insulina, ele tem aí um tipo de diabetes tipo 1, né, que apareceu no início da sua vida aí, né, tanto vida sexual quanto na sua vida adulta. Então, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, que é a causa de diabetes aí que assola quase que todo mundo, né? Decorrente de maus hábitos. Completamente. Que aí vem aquele negócio, porque eu já até falei aqui anteriormente. Sextou, vou tomar cerveja. Cerveja é puro açúcar, galera. É um nível de carboidrato muito alto, né? Relaxa, é legal, brinca, se diverte, mas, pode te levar a esse cenário, né? Nossa amiga ali atrás. Ele tá, coitado. Daqui a pouco eu tô com disfunção, queda de libido, testosterona. Eu entrei bonzinho. Então, assim, a diabetes ela é uma doença vasoclusiva, né? É o maior causador de disfunção maior. E aí, às vezes chega o paciente, eu tô aí há 10 anos com diabetes, eu faço uso de 2 tipos de medicação, faço uso da insulina 2 vezes ao dia, uma SOS, e eu tô tendo ereção
Beleza, mas aí nesses últimos 3 meses, pronto. Aí eu chego e falo, bom, Desregulou. o ultimato, né? Tudo tem um fim, né? E aí hoje ela chegou a diabetes e ela sentou no trono dela. Mas é engraçado. Aí vai no ponto que eu falei. O que interfere no sangue, Né? no fluxo, vai interferir no pênis, cara. Vai Não interferir. tem como. Ela até tem um dano, ela não é só o sangue, né? Ela tem um dano que ela causa na própria parte vascular. Isso, na parede da artéria. Na parede. Então pense você o seguinte, voltando no funcionamento, não vou voltar lá não. Mas pense pura fisiologia. Pois é, cara. Eu tô tentando fazer a pessoa de cá, porque é o mesmo entendimento que a gente tem. Não, certo. Pense você que para esse fluxo chegar a quantidade legal, a artéria tem que vasodilatar. Tem que. E a artéria do pênis é uma das mais finas que a gente tem no nosso corpo. Nossa. Então ela tem que ter uma grande capacidade de vasodilatação. Por isso que o pessoal usa o vasodilatador lá. E justamente pegando essa sua parte aí te interrompendo, desculpa, ela precisando ter essa vasodilatação, né, com óxido nítrico e tudo mais, o que acontece? Eu preciso que esse sangue esteja fluindo, porque se eu tenho um sangue fino, ele vai passar com mais facilidade pelo vaso e ele vai ter uma ereção. Vai fazer o ciclo perfeitinho. Aí imagina, açúcar é o quê? Todo mundo já comeu pudim. Tem o caramelo do pudim lá. Imagina o seu sangue ficar parecido com o caramelo do pudim. Você acha que a sua ereção vai ter uma boa qualidade? Você vai chegar a ter uma fluir esse sangue dificilmente vai chegar a chegar. Vai virar pudim. Costumo dizer que Deus sai tudo muito perfeito. Sim. Por isso que colocou a chibata embaixo e não em cima. Se você colocar assim em cima, a gravidade vai ajudar. Embaixo a gravidade até ajuda. Por isso que, inclusive, tem posições em que você consegue manter uma melhor ereção do que outras. Mas rapidinho, mas só para finalizar. Então você tem a questão do sangue em si que é prejudicado, e essa capacidade vascular, né, da parte de vasodilatação é extremamente prejudicada pela diabetes. Pela diabetes. Então assim, ela destrói o caminho da ereção, ela destrói. Certo. Como resolver a disfunção erétil? Primeiro passo, saber a causa. A gente tem que descobrir como é que está chegando esse sangue, né? A gente precisa de exame para saber a qualidade desse sangue, como é que está esse açúcar, como é que está esse colesterol, como é que está esse vaso sanguíneo aí, né? A gente precisa conhecer literalmente o paciente por dentro para saber como é que está acontecendo aí essa disfunção. Por isso que o paciente não pode se espantar quando chegar aqui na clínica e ver que a gente pediu, poxa, uma lista, assim, não é uma lista gigantesca. Não é um check-up, né? Mas né? Mas simples. É um check-up simples, bem da simples. Saúde de modo geral do paciente, porque não é só um exame feito no pênis que vai detectar uma disfunção Justamente. erétil. Por mais que a gente tenha, né? Então, no diagnóstico da disfunção erétil, a gente tem exames extremamente avançados, como ultrassom, a gente consegue, com a imagenzinha bonitinha, belo do ultrassom. Sim, claro. Colorido, né? Colorido. Então, assim, o diagnóstico é legal, só que a gente tem que checar todo o restante. Até falo para os pacientes. O paciente vem na ideia de trabalho, de tratar só a chibata, e sai sendo tratado ou indicado tratamento para um monte de coisa. Para um monte de coisa. Infelizmente, né? Teoricamente é a parte chata do diagnóstico. Até porque assim, o homem ele não tem o costume de buscar o consultório ou o hospital. Ele só vai quando aconteceu uma tragédia. Caso de vida ou morte. E assim, a disfunção basicamente na nossa vida, é uma tragédia. O segundo coração. Então assim, aí ele vai buscar. Então quando ele chega lá, aí ele se depara que o cenário dele tá caótico. Tanto é que às vezes tem um diagnóstico chato de se dar, né? Sim. O cara vem procurar o diagnóstico da disfunção erétil e descobre outras coisas. Mas enfim, para cada raiz de problema da disfunção erétil pode ter uma solução diferente. Pode ter uma solução diferente. Às vezes a alteração é hormonal, às vezes a alteração é vascular, às vezes é um problema, uma patologia que o paciente já trata, mas ele largou de mão com um período e desregulou, que causou a disfunção erétil, aí o médico vai ter que regular novamente. Se é um problema cardíaco, às vezes tem que indicar para o cardiologista. Problema cardiovascular causa essa disfunção. Né, problema endocrinológico, que diabetes é um problema endocrinológico, hormonal é um problema endocrinológico, problema de tireoide também é um problema endocrinológico.
né? Então, problema vascular normalmente, às vezes, o homem ele tem a disfunção erétil porque foi hereditário, né? Às vezes também tem a hereditariedade, que a gente esqueceu de pontuar, né? também, que às vezes o pai, o avô tinha, e aí ele não sabia, e ele não sabia, porque às vezes o paciente chega normal. Rapidinho, sem querer deixar mais demorado do que já é. Isso responde, às vezes, a dúvida de quem está do outro lado, se imaginando o seguinte: cara, eu sou extremamente saudável. Eu sou extremamente saudável. Eu já tentei. Pratico atividade física, meus exames estão todos e aí ele tá bem ali pensando, pô, ele falou do sono, meu sono tá legal. Perfeito, eu não bebo, eu não bebo. A minha alimentação é equilibrada. Que é isso? O que tá acontecendo? Que acha que esse barco não levanta? Às vezes pode ser problema hereditário. E aí, assim, como os nossos pais, os nossos avós, principalmente, né, por conta de coisas culturais, eles não tinham costume de falar de coisas de sexo sobre a gente, né? Então a gente tem coisa que a gente... bem pouco. E aí a gente vai morrer sem saber se o vô era, se o vô tinha, se o vô não tinha. Ninguém falou e isso foi pro túmulo, né? Mas a disfunção erétil, então, é um dos pontos que tem pouca resolução do que a gente pode fazer por si só em casa para tentar reverter. Bem pouco. Nesse caso, o adequado mesmo é procurar um profissional, né? Uma pessoa que consiga detalhar. A gente tem que investigar. Pontuar cada questão para ter o melhor diagnóstico possível, o mais preciso possível, para daí ter uma reversão. E aí, formas de tratamento existem várias, a gente já tem vídeo no nosso canal falando sobre algumas opções de tratamento para disfunção erétil, para cada grau de problema, um tipo de tratamento, a gente fala um pouquinho sobre isso. E a gente vai chegando mais no fim do papo. Infelizmente, né? Dá pra falar muita coisa. É muito bom. Mas dá pra gente também falar muita coisa aos poucos, aí o pessoal vai ver. Chegou até o final, né? Não custa nada, dá um joinha aí, manda as dúvidas nos comentários, a gente vai procurar responder, o Dr. Wayne. Estou sempre aqui. Forte abraço. Obrigado. Tchau, tchau.